Shalom! Sejam bem-vindos ao Diário de uma Betinoa, nosso podcast. Eu sou Hannah. Hoje eu não vim falar de teorias ou de estudos distantes. Na verdade, eu vim falar sobre o que acontece quando o eterno esbarra no nosso agora, da forma mais violenta possível. Ontem eu estava a caminho do trabalho, uma manhã como qualquer outra, né? Um dia como qualquer outro. Mas no momento que eu estava indo para o meu trabalho, né? Imediatamente eu me deparei com uma viatura vindo na minha direção, a rua a qual eu estava indo era uma rua de via única, então eu tive que parar o carro imediatamente, e logo os policiais saíram, todos armados e tudo mais, e começou um tiroteio. E naquele momento, que era um momento que eu não estava esperando, pois é uma rua muito tranquila, né, uma rua que é um trajeto que eu já faço para o meu trabalho todos os dias, eu fiquei petrificada ali, sabe? E o mundo ao meu redor sumiu. E assim, nessas horas, eu não tô muito acostumada a ver esse tipo de violência, esse tipo de coisa. E aí a única coisa que me passou pela cabeça foi, eles vão ter troca de tiro aqui e eu posso morrer com uma bala perdida. Foi tudo muito rápido, não aconteceu nada comigo, tá? Graças a Deus. Mas assim, naquele momento, que foi tudo muito rápido, eu cheguei a um pensamento, né? O meu pensamento naquela hora pronto, minha hora chegou, sabe? Tipo assim, eu achei que ali eu já fosse já, então. E o que mais, assim, sinceramente, o que mais me assustou não foi o medo, assim, da dor ou das coisas, né? E, tipo, e se caso eu vier a falecer? Mas foi o peso do que eu não fiz, sabe? E um flash, assim, eu vi o tempo em que eu joguei fora com futilidades, com preocupações vãs, com coisas que diante da morte pesam menos que uma pena. A gente passa a vida toda pedindo coisas grandiosas a Shem. A gente pede um carro melhor, uma vida mais confortável. A gente pede uma casa maior, né? A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. A gente está sempre pedindo alguma coisa a Shem, né? Uma vida mais confortável em todo sentido ali. Mas no primeiro sinal de dificuldade, a gente reclama, né? A gente reclama do preço da gasolina. Você queria um carro do modelo mais moderno, aí depois, se você conseguiu, aí você tá reclamando depois que você não tá dando conta com o preço da gasolina, você não tá dando conta pelas peças do carro que são muito caras, a manutenção é cara, você tem uma casa muito grande, você conseguiu, fala, nossa, meu sonho é ter uma mansão dessa, você conseguiu, você pediu, achei que quero, a gente deu, e você tá lá, o quê? Você foi lá e reclamou que você não consegue limpar a sua casa, você tem que pagar empregadas, né, você está tendo muito gasto, né, e você tem toda aquela casa enorme e você não consegue usufruir dela, né, você pediu, a gente deu e mesmo assim você está insatisfeito, a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. E feliz e rico, próspero é aquele que está feliz, né, que está satisfeito com o que ele tem, independente do que ele tenha. A gente esquece que as coisas que a Shem nos deu é para nos levar ao nosso crescimento. E não pra gente apenas, sabe, desfilar no conforto ali. Então, assim, naquele momento que eu tava, né, petrificada ali com aquela situação de violência, eu simplesmente me perguntei, eu tenho conexão com a Shem o suficiente? Eu cumpri meu trabalho aqui? Ou eu gastei a minha energia, né, o tempo da minha vida com nada? Sabe? E a verdade é que esse mundo é um cenário que vai acabar. Tudo que a gente toca, compra e exibe tem um prazo de validade. O carro estraga, o status vira poeira, as futilidades se apagam. E a única coisa que atravessa o portal do susto e da própria morte é a nossa conexão com o Criador. Todos nós temos uma certeza. A gente não sabe quando, como e nem a hora, mas a gente sabe que uma hora a gente vai vir a morrer. E por muito tempo da minha vida, antes de eu entrar, né, estudar sobre o judaísmo, eu não entendia muito bem, eu não sabia lidar muito bem com essa questão de morte, sabe? Era uma coisa que eu demorei muito para aceitar. Hoje a morte, ela não me assusta tanto quanto antes, quando eu não tinha conhecimento, né? Quando eu não tinha o estudo preciso, a importância do saber das coisas, né? Quando a gente estuda a Torá, a gente entende, né, que o medo não é você não precisa ter medo de morrer. A gente tem que ter medo de morrer sem ter cumprido o nosso papel aqui, sem ter aproveitado que a gente está aqui para o nosso tikkun, para o nosso conserto da nossa alma, né? E cada momento a gente pode criar conexões com a Shem. Que a única coisa que não vai morrer com a nossa morte
vai ser a nossa conexão com a Shen. A nossa conexão com o eterno, ela é eterna. O corpo vai morrer, os nossos bens vão ficar, tudo vai ficar. Mas a nossa conexão, o nosso propósito, as coisas boas que a gente fez nesse mundo, tanto as coisas ruins também, tudo vai ser pontuado, né, quando a gente sair desse mundo. Sebnei Noah, né, ou buscar uma vida espiritual, não é sobre a gente ser perfeito, sobre, você, né, isso é aquilo, sobre aquela coisa assim de tentar fazer tudo na perfeição, porque nós não somos perfeitos. Mas é sobre parar da gente perder tempo, sabe, com o que é vão e vazio, e a gente se conectar. Porque se a Shen me permitiu estar aqui hoje contando isso para vocês, é porque o nosso trabalho ainda não terminou. Né? E ontem, assim como ano retrasado, também eu tive um acidente de moto, quebrei algumas costelas. O meu único pensamento na ambulância, porque eu não conseguia respirar, né, deu líquido no pulmão, o meu único pensamento era em Shen, sabe? Então, assim, são coisas que a gente não para pra pensar no dia a dia, né? E muitas das vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida pra gente se aproximar de Shen, né? Não é à toa. As coisas que acontecem de ruim na nossa vida é porque a Shen quer que nos aproximamos mais dele. Ele quer que a gente faça mais a reza pessoal, que é o Hid Bodedut, né? Que a gente converse, que a gente conte, sabe? Ele é o nosso pai, é o nosso melhor amigo. Então, assim, seja um grudinho com a Shen. Esse seria a minha dica, né? Tenta, sabe? Conta os seus problemas pra ele, né? E também tenta fazer uma capará, né, uma expiação ali do porquê que aquilo de ruim está acontecendo na minha vida. Porque nada simplesmente é por acaso. Se eu tô passando por uma situação ruim, é porque eu fiz alguma transgressão, né? Então, o que aconteceu? Ou eu não voltei a enxuvar direito, né? Ou então, simplesmente a Shen quer que a gente se aproxime mais dele, porque às vezes naturalmente, né, tantas coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo. Então eu acho, assim, que a gente tem que analisar o porquê que aquilo está acontecendo na nossa vida, sabe? Ontem, eu vi que a conexão com a Shen não pode ser deixada para amanhã. O amanhã é um conceito que pode não chegar. A conexão, ela precisa ser o agora, é tratar o nosso próximo com bondade agora, é reconhecer a soberania de Deus agora, sabe, de Hashem agora, é transformar o trabalho comum em um ato de santidade no agora. Umas simples coisas. Uma simples coisa que eu for fazer no meu dia a dia, a gente treinar a nossa mente pra gente colocar a Kavaná, que é a intenção, né? Isso é muito importante, eu vou fazer um vídeo sobre isso depois também, né, fazer um podcast sobre isso, falando sobre a Kavaná. Vai fazer qualquer coisa, para um pouquinho e pense antes, sabe? Colocar intenção, falar assim, não, eu não vou só fazer isso. Você vai lavar uma louça, você vai falar assim, olha, Shen, eu vou lavar essa louça aqui, mas eu vou ouvir um podcast, vou colocar meu foninho, vou escutar um podcast do Diário de Beth Noah, né, vou colocar uma aula de algum rabino que eu goste, para eu ampliar, né, meus estudos, o meu conhecimento, e em prol disso, eu gostaria de ter mais tempo para estudar Torá, eu gostaria que você, né, curasse um familiar meu que está doente, então a gente ter essa intenção, sabe? Quando a gente vai falar com o outro, a gente também ter esse cuidado de não machucar o outro, sabe? Usar as palavras de um jeito que vai gerar mal-estar no outro, porque tudo isso é contado, né? Se você está me ouvindo, eu te convido. Não espera ver a morte de perto para você valorizar a vida que você tem, sabe? Usa o seu combustível, a sua energia, a sua vida, o seu respirar para o que realmente importa, porque no fim das contas, quando o barulho silenciar, só vai restar você e ele. Só você e ele. Então, vou ficando por aqui, e a mensagem que eu quero deixar é que a gente tenha a sabedoria de construir hoje o que a traça não pode roer e o tempo não pode apagar. Vamos fazer coisas que nos conecte com o eterno, podemos levar para a eternidade, e não coisas materiais aqui, né? Fiquem com Deus e tudo de bom.